Olá, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje falaremos um pouco a respeito da lei de Coulomb, a força de interação elétrica entre dois corpos. Já aprendemos em aulas passadas, a partir do princípio da eletrostática da atração e repulsão, que corpos eletrizados com cargas de mesmos sinais se repelem e corpos eletrizados com cargas de sinais opostos se atraem. Ora, se existe uma repulsão e existe uma atração, é porque existe uma força. E é a respeito da natureza dessa força que nós vamos discutir a lei de Coulomb. Esse físico, Augustin Coulomb, mostrou que a força de interação elétrica entre dois corpos eletrizados depende de três fatores. Depende do meio em que se encontram os objetos, cada meio a intensidade da força é uma, se essas cargas estiverem no ar, se estiverem no vácuo, se estiverem na água, cada meio em que os corpos eletrizados se encontram, o valor da força muda. E isso é representado através de uma constante, que nós chamamos de constante eletrostática do meio. Ela tem esse nome porque para cada meio nós temos um valor de constante. Então, o primeiro fator de dependência é a constante K. Um outro detalhe importante, a quantidade de cargas em excesso dos corpos também identifica a intensidade da força. Pode ser maior se a quantidade de carga em excesso dos corpos for maior, ou até mesmo a força de interação pode ser menor se a quantidade de cargas em excesso for menor. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que esse corpo de carga Qzão esteja eletrizado positivamente e o corpo de carga Qzinho eletrizado negativamente. Nesta situação, nós sabemos que existirá uma força atrativa. Note um detalhe importante a respeito dessa força. Essa força, ela constitui um par ação e reação. Note, a força que a carga Qzão exerce na carga Qzinho tem a mesma intensidade da força que a carga Qzinho exerce na carga Qzão. É por isso que as forças de natureza elétrica acontecem sempre aos pares e constituem um par ação e reação, terceira lei de Newton. Portanto, quanto maior o valor das cargas em excesso, maior vai ser a intensidade da força elétrica. Um detalhe importante, como essas forças operam sempre aos pares, a lei de Coulomb ela se preocupa em oferecer o valor da força elétrica. Então não vamos aqui estar interessados, a priori, em saber se essa força é positiva ou negativa. Por isso que trataremos o valor da lei de Coulomb com as cargas em excesso expressas em módulo, tá certo? Então se você tiver uma carga negativa e jogar na lei de Coulomb, essa carga automaticamente, por ela estar dentro de um módulo, ela vai sair com valor positivo. Um outro fator que traz a relação de dependência da força elétrica é a distância. Quanto mais afastados estão os corpos, menor a intensidade da força. Quanto mais próximos estão os corpos, maior a intensidade da força. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, com dois pedacinhos de ímã. Se você aproxima os dois pedaços de ímã, você vai sentindo uma força cada vez maior entre eles. Se você afasta os pedacinhos de ímã, essa força vai ficando cada vez menor. Por analogia, podemos dizer que isso também acontece com a força elétrica. Se aproximarmos os corpos, essa força fica mais intensa. Se afastarmos os corpos, a força fica menos intensa. O Coulomb mostrou que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Então, esta é a lei de Coulomb, a lei que nos permite calcular a força de interação elétrica entre dois corpos eletrizados, sejam mesmos sinais ou até mesmo sinais opostos. Um detalhe importante, vocês poderiam me perguntar, o que significa a força inversamente proporcional ao quadrado da distância? Podemos verificar isso através de um diagrama que representa a lei de Coulomb, mostrando a intensidade da força e a distância que separa os dois corpos eletrizados. Nesse gráfico nós temos uma hipérbole. Essa hipérbole, que é uma curva assintótica, ela nos mostra que à medida que a distância aumenta entre os corpos, a força vai diminuindo, como eu acabei de falar para vocês. Mas a curva, ela traz algo além disso. Ela mostra que à medida que a distância aumenta, a força não diminui na mesma proporção. Note que a força, ela não é inversamente proporcional à distância. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se pegarmos um ponto desse gráfico, onde a distância que separa os corpos é igual a d, teremos aqui uma força de interação F. O que acontece se dobrarmos a distância entre os dois corpos, 2D? Bom, de fato, a força vai diminuir. Mas será que ela diminui na mesma proporção, F sobre 2? Não. Se dobrarmos a distância, a força cai a quarta parte. E veja como isso é fácil. Dobramos a distância, 2 ao quadrado, 4.
Então, reduzimos a força à quarta parte. Por exemplo, se triplicássemos a distância, vamos lá, triplicando a distância, 3 elevado ao quadrado, 9. Ou seja, a força cairia à nona parte do que ela tinha antes. Então, esse gráfico, esta curva, que nós chamamos de hipérbole, ela traduz o gráfico força-deslocamento no que diz respeito à lei de Coulomb. Então, não esqueça, a força de interação elétrica entre dois corpos eletrizados depende de 3 fatores. Quais são eles? Do meio em que se encontram os corpos, representado pela constante eletrostática, que normalmente é oferecida pela questão, depende da intensidade dos valores das cargas em excesso dos corpos e depende da distância que separa os seus centros. Faremos agora 2 exemplos. Acompanhe comigo. Imagine você que tenhamos aqui 2 corpos eletrizados, com cargas Q1 igual a 2 microcoulomb e Q2 igual a 3 microcoulomb. Note que esses 2 valores de carga são positivos, o que significa dizer que teremos aqui uma força de repulsão entre eles. Vamos considerar que a distância que separam os centros desses corpos seja de 3 centímetros e que o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. O nosso objetivo é descobrir qual a intensidade da força elétrica expressa em newtons. Antes da gente aplicar a lei de Coulomb, vamos verificar o padrão de unidades. Observe as unidades de todas as grandezas baseadas na unidade da constante. A constante diz que a força vai ser representada em newton, que os padrões de distância devem ser representados em metros e que as cargas devem ser representadas em coulomb. Observe que vamos precisar fazer 2 transformações. Quais são elas? Primeiro, as nossas cargas estão expressas em microcoulomb. Uma vez que a constante traz o coulomb como parte de sua dimensão, temos que transformar para coulomb. De microcoulomb para coulomb, basta multiplicarmos por 10 a menos 6. 2 microcoulomb corresponde a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. 3 microcoulomb corresponde a 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Joia, já transformamos as cargas. Vamos agora observar a unidade da distância. A distância oferecida pelo exemplo está expressa em centímetros, mas a constante traz a unidade em metro. Então, vamos transformar a distância para metro. Vamos deixar todas as grandezas no mesmo padrão de unidades. 3 centímetros, transformando para metro, vamos ter que tirar 2 casas, ou seja, correr 2 casas para a esquerda. Mas em vez de a gente ficar colocando aqui número decimal, eu acho mais fácil a gente trabalhar com a potência de 10, uma vez que todas as grandezas aqui já estão representadas em potência de 10. Então 3 centímetros é 0,03 metros, que em potência de 10 corresponde a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, agora que já transformamos, vamos aplicar a lei de Coulomb. Segundo a lei de Coulomb, a força de interação elétrica é igual a constante que multiplica o módulo das cargas em excesso dos corpos dividido pelo quadrado da distância que separam os seus centros. Vamos agora substituir os elementos. O valor da constante nós já temos, 9 vezes 10 elevado a nona. As cargas nós já temos, inclusive, com as devidas transformações. Então nós vamos ter aqui a primeira carga, 2 vezes 10 a menos 6. A segunda carga, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Pronto, vamos resolver essa conta. Então, primeiramente, vamos resolver esta potência aqui no denominador. Vamos preservar os valores de cima, tá? Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer logo aqui direto? 2 vezes 3, vá. Quanto é que é 2 vezes 3? 6. 10 a menos 6 multiplicado por 10 a menos 6, vamos lembrar da propriedade matemática. Multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 6 mais menos 6 dá menos 12. Menos 12. Dividido, agora vamos resolver a potência. Por etapas, 3 elevado ao quadrado, 9. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Pronto, agora vamos simplificar. Podemos simplificar o 9 do numerador com o 9 do denominador. Podemos pegar essa potência que está dividindo, jogar para cima, trocando o sinal do expoente. E aí teremos que a força é igual a 6, vamos resolver, 10 elevado a 12 a menos 12 com 10 elevado a nona,
dá 10 elevado a menos 3. Vamos lá, dividido por 10 a menos 4. Vamos fazer agora essa modificação de membro. Nós temos aqui 10 a menos 4, jogamos para cima e trocamos o sinal do expoente, né? Fazendo a modificação numerador-denominador. Então teremos 6 vezes 10 a menos 3, vezes 10 elevado à quarta. Ora, 10 a menos 3 multiplicado por 10 à quarta dá 10 à primeira. 10 à primeira multiplicado por 6, a força será de 60 newtons. Essa é a resposta do primeiro exemplo. O exemplo 2 é uma situação clássica. Olha só o que nós temos. No primeiro momento, temos uma força de intensidade F que atua entre dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 separados a uma distância D. Na segunda situação, dobramos o valor da primeira carga, mantivemos o valor da segunda carga e diminuímos a distância pela metade do que tínhamos antes. A questão quer saber qual é a intensidade da nova força. Temos aqui as opções F, 2F, 4F, 8F ou 16F. Em outras palavras, a questão quer que você compare uma nova força F' em relação a uma primeira situação, onde nós tínhamos uma distância D entre os corpos, as cargas Q1 e Q2. Então, primeiramente, vamos raciocinar. O que acontece se dobrarmos uma das cargas? Vamos aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb nos diz que a força de interação elétrica depende de 3 fatores: do meio, das cargas e da distância. Consideremos que o meio é o mesmo. Só alteramos o valor da carga Q1 e o valor da distância que separa os corpos. Então, acompanha comigo. Vamos fazer essa questão de cabeça. Raciocínio. Se dobrarmos uma das cargas, dobrando uma das cargas. Se dobrarmos uma das cargas, vamos dobrar a força, uma vez que a força é diretamente proporcional às cargas. Então, se dobrarmos uma delas, estaremos dobrando a força. Então, nós já temos 2F. Vamos colocar aqui. Só que o detalhe é que a gente não está dobrando só a carga. Além de dobrar a carga, nós mexemos na distância. Quando diminuímos a distância, o que acontece com a força? A força aumenta. A minha pergunta é, se diminuímos a distância pela metade, vamos aumentar a força o dobro ou vamos aumentar a força o quádruplo? Se você respondeu o quádruplo, você acertou. Porque note que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se reduzirmos a distância à metade, eleve isso ao quadrado. Se reduzirmos a metade, 2 ao quadrado, 4. Vamos aumentar a força 4 vezes. Então, além de dobrarmos a força pelo dobro da carga, vamos quadriplicá-la pelo fato de termos reduzido a distância à metade. Ora, 2F vezes 4, teremos então uma nova força que será 8 vezes maior do que a força na primeira situação. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Um grande abraço e até a próxima videoaula.